Quando olhamos determinadas situações nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, nós pensamos quem estava sendo de fato provado. Era Deus? Podia Moisés, por exemplo, convencer a Deus de mudar a sua atitude, de apaziguar a sua ira? Era Deus que estava sendo provado? Ou era Moisés? São essas questões que a gente precisa entender. Deus sendo quem Ele é, o Pai sendo quem Ele é, iria agir diferente? Iria descumprir aquilo que eram as suas promessas que Ele tinha feito a Abraão? São questões que a gente precisa parar e pensar. Moisés estava sendo provado e aquilo que ele falasse iria determinar tudo. Lá em Êxodo 32, 9 a 10, fala sobre isso. É uma situação que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Interessante, né? Qual é a reação de Moisés diante deste fato? Deus falando que iria destruir povo de Israel e a partir dele, de Moisés, iria fazer uma grande nação. O que esperamos? Qual é a reação de Moisés? Como ele age diante dessa situação? Ele concorda com Deus? Ou ele se posiciona de forma contrária? Quem estava sendo provado em termos de atitude, de coração? Isso que a gente precisa refletir, pois era Moisés. Deus queria que Moisés compreendesse, pois também Moisés iria ficar irado um pouco mais na frente quando ele visse a realidade em que estava o povo. Não era uma questão de Deus, mas era uma questão do empenho da palavra de Moisés com relação àquilo que Deus queria. Deus nos forma da mesma maneira, nos conduz ao amadurecimento da mesma maneira, para que mesmo vendo a realidade do povo, a realidade daquilo que as pessoas estão passando e fazendo, nós não hajamos diferente de Moisés. Nós poderíamos até pensar ou até desejar isso, mas isso se trata de natureza humana. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para glorificarmos a Deus, para honrarmos o seu nome, para expressarmos as suas virtudes. Moisés fazia isso. E a gente precisa entender que Moisés era um homem manso. Deus estava o provando e preparando para aquilo que ele iria enfrentar logo em seguida, a realidade daquele povo. E nós, muitas vezes, nos vemos diante da situação e o que precisamos fazer? Revelar o amor de Deus, a paciência, a benignidade, a longanimidade, de maneira que a gente possa ser instrumento para conduzir todos ao conhecimento de Deus e de sua vontade, levando-os a abandonar a religiosidade e buscar o conhecimento daquele que nos tira das trevas, para sermos luz neste mundo, instrumento de justiça e expressão da sua graça. Toda a nossa jornada é a mesma de Moisés, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. As provações vêm para que nós possamos conhecer o nosso coração, compreender a nossa realidade e o quanto nós já conhecemos e aprendemos de nosso Deus. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para revelarmos o nosso Deus, manifestarmos as suas virtudes, independente da realidade daqueles que nos cercam. Pois precisamos nos comprometer com nosso Deus, com sua vontade e empenharmos, revelando toda a devoção, todo o compromisso com a vontade de Deus e o seu querer, para que o seu reino seja conhecido, para que as pessoas, todas as nossas voltas, todos aqueles à nossa volta, e nós mesmos, possamos encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor, porque honramos o nosso Deus, porque fazemos obras que glorificam o seu nome, independente da realidade do outro. Reagimos e agimos segundo
o fruto do Espírito, como seguindo como Cristo, o modelo de Cristo que ele nos deixou, para sermos instrumento e expressão da justiça de Deus, da vontade de Deus e do amor de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e viver de forma plena a vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.